Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. E dando, então, prosseguimento aos trabalhos, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, Gilberto Jales, por gentileza. E para conduzir, então, os trabalhos, passamos a palavra ao presidente da mesa, conselheiro Gilberto Jales. Muito boa tarde a todos presentes. E gostaria de saudar o presidente Elvésio, parabenizá-lo pelo evento e dizer que vai ficar a obrigação de realizar o segundo, o terceiro e os demais. Mas, objetivamente, esse momento mais técnico do evento será uma apresentação aqui de 6 trabalhos por técnicos de tribunais, a grande maioria, e nós vamos objetivamente chamá-los, um a apresentar os seus trabalhos, e cada um terá 10 minutos, nós temos o tempo devidamente cronometrado, nesses 10 minutos será essa apresentação do trabalho técnico, pois, logo em seguida, o evento segue com a programação normal. E aí, sem muitas delongas, gostaria de chamar a senhora Maria Concebida Pereira, que vai falar sobre o tema resíduos têxteis industriais na confecção do vestuário, soluções para o descarte e reaproveitamento. Um tema bastante palpitante com relação à questão, principalmente, que nós vivemos hoje de resíduos sólidos e do reuso de materiais. Portanto, com 10 minutos, a senhora Maria Concebida Pereira. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no primeiro Congresso Internacional e discorrer um pouquinho aí sobre esse grande problema dos resíduos têxteis industriais. Eu sou mestranda do curso de Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp, Campo de Franca. Meu orientador é o professor Roberto Lousada, e eu trabalho essa questão dos resíduos têxteis sobre a ótica da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Eu sou funcionária pública do IF Sul de Minas, Campus Passos. Bom, a minha pesquisa da dissertação é a gestão dos resíduos têxteis das confecções na perspectiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como eu havia dito anteriormente. E esse trabalho ele faz parte da minha dissertação, e ele faz a análise da questão dos resíduos têxteis industriais gerados pelas empresas confeccionistas e da responsabilidade no descarte adequado perante a legislação, que é a Lei 12.305/2010. E o objetivo desse trabalho foi levantar soluções de reaproveitamento, reutilização, reciclagem e descarte dos resíduos têxteis industriais que vêm sendo adotadas no nosso país. A metodologia desse trabalho é uma pesquisa exploratória, e eu fiz um levantamento da bibliografia em pesquisa via internet de 10 obras, de 2010 a 2015, eu peguei a partir da promulgação da lei, e fiz também o levantamento de 10 empreendimentos especializados em reutilização, reciclagem e descarte dos resíduos têxteis, e, para isso, eu utilizei análise de conteúdo para filtrar o que propõe o objetivo da minha investigação. A indústria de confecção de vestuário, para contextualizar aqui para vocês, ela faz parte da cadeia têxtil, e ela é o último elo da cadeia, responsável pela transformação de tecidos em produtos acabados entregues ao consumidor. A cadeia têxtil ela é dividida em 3 segmentos, que é fibras e filamentos, o têxtil,
que é a produção do tecido, e a confecção, que é o último elo da cadeia. Nós temos aí, então, a cadeia têxtil ilustrada, que é um trabalho do Tuono, e vocês podem observar que a cadeia têxtil ela é composta por vários outros segmentos, que inclui vários outros setores, né? Que ela tem aí a questão dos produtos químicos, tanto no acabamento quanto nas fibras artificiais e sintéticas, a pecuária, a agricultura, as máquinas agrícolas. Então, a gente tem a metalmecânica e grandes outros setores que estão envolvidos diretamente com a produção da roupa que a gente veste, que a gente nem imagina de onde que veio e como é que foi feita, né? Dados do setor no Brasil de 2014 são bastante expressivos. Foram fabricadas 6 bilhões de peças. O Brasil é o 4º maior parque produtivo do mundo e é um dos poucos países responsável de toda a cadeia produtiva. Ele é o 5º maior produtor têxtil do mundo, o 2º maior produtor e o 3º maior consumidor de denim, do jeans, do mundo, e o 4º maior produtor de malhas do mundo. Ele emprega 1,6 milhão de trabalhadores diretos e 8 milhões se adicionarem os indiretos e efeito renda, e dos quais 75% são de mão de obra feminina. E dessas, a maioria são arrimas de família. O setor é o 2º maior gerador do primeiro emprego e o 2º maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para alimentos e bebidas somados. A legislação dos resíduos sólidos. Foram 21 anos de longas discussões no Congresso Nacional, que resultou na Lei 12.305, que foi sancionada em 2 de agosto de 2010, marcando novos rumos à discussão sobre os resíduos sólidos no território nacional. A lei foi regulamentada pelo Decreto 7.404, em 23 de dezembro de 2010. A Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe para a cena os diversos atores envolvidos. A União, os estados, os municípios, o setor produtivo e a sociedade em geral. Todos passaram a ser responsáveis pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados. Então, não é apenas o produtor. Nós também, enquanto consumidores, somos responsáveis diante da lei. A PNRS, no seu artigo 1º, no capítulo 1º, artigo 1º, inciso 1º, define a quem se aplica a lei. Então, a quem se destina, ou seja, quem está diretamente... como é que eu vou dizer a palavra? Me fugiu agora, né? Nervoso. Responsável diante da lei. Estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração dos resíduos sólidos e... não consigo ler, está difícil aqui. Ações relacionadas à gestão integrada ou no gerenciamento dos resíduos sólidos. Ou seja, né, qualquer cidadão. É um dos objetivos da PNR a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Os resíduos sólidos industriais na confecção do vestuário. A indústria têxtil de vestuário, calçados e artefatos tecidos, são descritas como beneficiamento de fibras têxteis, vegetais de origem animal e sintéticas, fabricação e acabamento de fios e tecidos, tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos, fabricação de calçados e complementos para calçados. A indústria têxtil de vestuário é classificada por grau médio em potencial de poluição e grau de utilização dos recursos naturais. Os tipos de resíduos gerados na confecção do vestuário, de acordo com o levantamento bibliográfico que eu fiz.
resíduos têxteis, papel, plástico, metal, rejeitos e, dentre eles, resíduos perigosos. Faltam dados mais concretos sobre o tipo e quantitativo de resíduos que são gerados na indústria de confecção e que destino é dado a eles. A minha experiência em 2 polos confeccionistas de Divinópolis e Passos, a maioria desses rejeitos ou desses resíduos vão parar no aterro sanitário ou são doados para algumas instituições e ONGs que trabalham com artesanato. Mas isso, diante do volume que se tem de resíduo, é insignificante. A segunda parte da pesquisa, eu parti, então, para buscar 10 empreendimentos especializados em reaproveitamento de resíduos têxteis provenientes das empresas de confecção do vestuário. Dos 10 empreendimentos investigados, 5 estão no estado de Santa Catarina, 2 no estado de São Paulo, 1 no estado de Pernambuco, 1 no estado do Ceará e 1 no estado de Minas Gerais. Principais produtos que são feitos ou que são reaproveitados ou reutilizados ou reciclados dos resíduos têxteis das indústrias de confecção. São os desfibrados, as estopas, materiais de higiene e limpeza industrial, fios não tecidos, geossintéticos, mantas e elementos filtrantes. E a gente nem imagina que um resto ou uma sobra de tecido vai transformar aí em tantos outros materiais. E eles são utilizados na indústria automobilística, em hospitais, em empresas especializadas em limpeza. Os geossintéticos são utilizados em mantas. Vou tentar acelerar aí só já indo para as conclusões. Então, fazendo esse triângulo, né, as indústrias de reaproveitamento, o levantamento bibliográfico e as diretrizes da PNRS. Então, as alternativas apontadas no levantamento bibliográfico estão ligadas ao artesanato, aos compósitos e à reutilização dos resíduos têxteis em cooperativas, associações e ONGs, que, mesmo não resolvendo o problema dos resíduos têxteis, são fonte de geração de emprego e renda em comunidades em vulnerabilidade social e que faz cumprir, em partes, as determinações da PNRS. A literatura aponta caminhos importantes, mas com pouco ou nenhuma articulação com os autores envolvidos com a questão dos resíduos sólidos da indústria de confecção. Nenhuma das alternativas apontadas nas pesquisas consegue absorver o quantitativo de resíduos gerados diariamente. Os quantitativos apresentados dos resíduos sólidos na indústria de confecção do vestuário são ínfimos e não refletem a realidade. Urge um inventário preciso de tais resíduos para, de fato, poder geri-los, porque a gente só consegue gerir aquilo que a gente conhece. Percebe-se um distanciamento do gerador com o receptor, ao observar que uma indústria processa 1.500.000 quilos de resíduos têxteis por mês, mas precisa ter parceiros em 8 países, na África do Sul, na África Central, Norte, Europa e Ásia. Constatou-se que as 2 indústrias recicladoras de resíduos têxteis que encontram no estado de São Paulo são parceiras do projeto Retalho Fashion, onde são envolvidos atores públicos e privados. O feito mostra que a aproximação do gerador com o receptor é possível e viável, que é o único que eu consegui encontrar, que é um projeto do estado de São Paulo que atende a PNRS, que é o Retalho Fashion. O desenvolvimento socioeconômico e ambiental da cadeia produtiva confeccionista requer um gerenciamento de resíduos gerados em seus processos fabris para atender à lei. Vislumbra-se as possibilidades de implementação efetiva e eficaz da PNRS, desde que os atores envolvidos, tanto do setor público quanto do privado e da sociedade civil, se disponham a dialogar e a buscar soluções conjuntas e articuladas no que se refere à gestão, à reutilização, à reciclagem e à destinação adequada dos resíduos têxteis industriais gerados no país. O caminho é longo, até que seja implantada a política nacional em todos os setores produtivos, visto que os setores prioritários em curto prazo não contemplam o setor de confecção do vestuário. E, concluindo, houve
onde houver mais disposição entre os agentes públicos, as indústrias de confecção e a sociedade privada em fazer cumprir as determinações legais da lei, mais rápido serão sentidos os resultados na redução, reutilização, reciclagem, destinação e na gestão adequada dos resíduos têxteis industriais gerados em seus territórios, dando sustentabilidade e desenvolvimento à cadeia têxtil e vestuário, que é uma cadeia extremamente importante para o nosso país. Obrigada. Agradecemos a Maria Concebida Pereira, vendo que é uma temática bastante ampla, o tempo exíguo, os contatos ficaram, e eu acredito que está só começando a se falar efetivamente dessa temática. E, sem delongas, já chamar para falar sobre exequibilidade das licitações sustentáveis, convidamos, portanto, o senhor Alessandro Gomes Soares, também com tempo de 10 minutos, e vamos tentar, a partir de agora, equilibrar um pouco melhor essa questão do tempo. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde a todos. Meu nome é Alessandro, eu sou funcionário do Tribunal de Contas, terceirizado. Hoje eu estou à frente da Supervisão de Segurança. Sou advogado, pós-graduado pela Escola de Contas e Capacitação Pedro Aleixo. O meu orientador é o doutor Pedro Henrique Magalhães Azevedo, que hoje está como assessor do vice-presidente do Tribunal de Contas. Como já foi falado pelo conselheiro, o meu trabalho já consolidado, entregue, depositado, aprovado, graças a Deus, a execuibilidade das licitações sustentáveis. Ou seja, é possível comprar, gastar o dinheiro público de forma consciente e sustentável, respeitando o planeta, respeitando as políticas de sustentabilidade, dando condições de um futuro melhor para as nossas gerações, para a nossa geração mesmo e tal. Então, é importante ressaltar alguns temas, algumas conceituações, tipo licitação sustentável, procedimento prescrito por legislação específica, cujo fim é promover licitações pautadas no compromisso das empresas fornecedoras de produtos e serviços de entregarem bens e produtos sustentáveis. Importante é que a maioria das pessoas acham que é só a entrega do produto ou do serviço seja sustentável. É interessante, vários atores discorrem sobre isso, o procedimento licitatório todo ser sustentável. A economia do princípio, do primeiro papel lá na confecção do termo de referência, do projeto básico, lá dentro da instituição, do órgão, da seção, quem está demandando, quem é o demandante desse processo licitatório, já começar a pensar ali, se vai gastar papel, vamos imprimir de frente e verso, o que dá para ser de forma eletrônica, o que dá para ser num pendrive. Então, é muito importante não só a entrega do produto, o resultado da licitação, mas todo o procedimento licitatório também esteja amparado nas normas de sustentabilidade, que é interessante. Aí, mais para frente, eu trago aqui no meu trabalho uma colocação do nosso conselheiro substituto lá do Tribunal de Contas, doutor Hamilton Coelho, em 2013, uma obra dele. Ele afirma, que, de fato, as atividades humanas vêm excedendo em muito o limite da pressão ambiental que o planeta pode suportar nesse sentido. Ele salienta ainda que há dúvidas de que a contratação pública de bens e serviços encerre importante potencial para a minoração dos bens ambientais, desde que esse processo seja efetuado mediante a escolha de bens e serviços comprovadamente sustentáveis em prol da conservação do meio ambiente. Então, justamente isso. Os recursos renováveis não se renovam na mesma velocidade que a população cresce. E a gente está vendo aí esse regulamento, Estou sentindo, nós mesmos estamos sentindo a pele hoje no dia a dia, esse calor, a falta de chuva, a falta de água. Não tem a renovação do recurso na mesma proporção que a população cresce e aumenta. Alencastro, em 2012, ele já falava: o desenvolvimento sustentável visa o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, o meio ambiente e as questões sustentáveis.
E tem o tripé da sustentabilidade. O que é o tripé da sustentabilidade? Ele é gente, capital humano, planeta, o capital natural e benefício econômico. Não é demais asseverar que as práticas relacionadas à preservação do meio ambiente, direcionando para o desenvolvimento sustentável, constituem mais um princípio constitucional brasileiro. E aqui é importante que a Lei 12.349, de 2010, quando ela deu nova redação ao artigo 3º da Lei 8.666, que diz, já na nova redação, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento confrogatório, do julgamento objetivo e dos que são correlatados. Por que eu dei ênfase na proposta mais vantajosa? Porque, normalmente, as pessoas têm aquela tendência de menor preço. E não é menor preço. É o preço mais vantajoso, é a proposta mais vantajosa. E, se tratando de procedimentos sustentáveis, tem que ser o que é mais vantajoso. E aí, justamente lá nessa Lei 2.349 de 2010, teve uma importante promoção, mediante alteração do artigo 3º, a elevação do princípio do desenvolvimento nacional sustentável ao mesmo patamar, no processo de licitação, do princípio da isonomia, do princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Haja vista a importância que isso passou a ter na lei da licitação, a Constituição Federal, que nos traz a Carta Magna também. E Torres afirma, lá em 2012, sob essa perspectiva, as licitações sustentáveis, ou compras sustentáveis, ou ainda licitações verdes, como alguns gostam de chamar, são aquelas que se inserem critérios ambientais nas especificações contidas nos editais de licitação para aquisição de produtos, para a contratação de serviços, para a execução de obras, de forma a minimizar os impactos ambientais adversos gerados por essas ações. Em licitações com esse viés, leva-se em conta a sustentabilidade dos produtos e o processo a ela relativos. Mais à frente, no meu trabalho, eu fiz uma análise do que é economicidade, e é importante ressaltar aqui, mesmo que se constatasse que os produtos sustentáveis são mais onerosos, não é o caso, que eles, não baseados nessa premissa, ainda assim, o fator social e ambiental implicaria um maior benefício geral. Dada a importância desses últimos elementos, afinal, o meio ambiente é que permite a vida e a integridade do homem, todo o sacrifício que se faz em protegê-lo e demasiado. Com efeito, o princípio licitatório que predispõe a obrigação da administração escolher a proposta mais vantajosa não implica o dever de fazer a escolha com apenas no menor preço. E já caminhando para o final, não vou estourar meu tempo, eu queria deixar registrado que o conceito de desenvolvimento sustentável, em que se fundamenta a matéria relativa às estações sustentáveis, deve realmente interpor-se em todas as ações políticas pertinentes, sendo objeto de contínuas reflexões e inspiração para elevar seu pensamento humano, repensando suas atitudes calcadas num consumismo deletério, conducente à destruição do planeta e da própria raça humana. A proteção do meio ambiente deve apresentar-se, então, como imposição máxima das atividades humanas. Bom, por que eu decidi fazer esse trabalho? Haja vista, primeiramente, a situação que nós estamos passando de caos de sustentabilidade, planeta, meio ambiente. E, segundo, é por causa do poder de compra que o Estado tem. O Estado compra muito. O Estado compra em grande quantidade, então ele tem uma condição muito maior do que uma iniciativa privada. Eu não sei as grandes empresas, as multinacionais, né, que compram muito também, mas a grande maioria, o Estado concorre muito com as pessoas na compra. Então, ele tem condições de fazer essa compra sustentável, ajudando o planeta nessa onda das licitações verdes, e haja vista aí com a Lei 12.349, que elevou esse princípio da sustentabilidade ao mesmo princípio da isonomia, da
da igualdade, da economicidade. Então, gente, peço desculpa pela gripe que eu estou nela, mas com muito prazer que eu estou aqui, muito satisfeito, fiquei muito honrado do meu trabalho ter sido sorteado para fazer a apresentação aqui. Muito obrigado, uma boa tarde. Agradecemos ao Alessandro Gomes Soares, que discorreu também tão bem sobre o tema, e convidamos para discorrer sobre impacto alocativo do Estatuto da Micro e Pequena Empresa no Estado e municípios de Minas Gerais, no biênio 2013-2014, uma experiência de fomento ao desenvolvimento local. Convidamos, então, a senhora Renata Maria Silva Ramos de Castro. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de começar cumprimentando o conselheiro Gilberto, que presidiu nossa mesa, e, na figura do presidente conselheiro Sebastião Elvésio, agradecer pela execução do congresso, que dá oportunidade de discussão de temas tão importantes. O meu trabalho começou quando eu ainda era estagiária na faculdade, e, junto do professor Jair Santana, que hoje, inclusive, foi palestrante pela manhã, nós discutimos muito a questão do desenvolvimento. E, junto do desenvolvimento, nós discutíamos a importância das compras públicas. E ele sempre me indagava como a gente conseguiria juntar o desenvolvimento às compras públicas. Fazendo um pequeno paralelo a isso, eu acho que é importante a gente ter em mente uma concepção nova de políticas públicas, que, na verdade, ela já é trazida desde Rawls, passa pelo filósofo Amartya Sen, pelo economista Thomas Piketty, que discute justamente uma equidade das políticas públicas. Essa equidade das políticas públicas, ela busca o quê? Busca trazer para o plano prático as práticas governamentais como exemplo de boa governança. Então, quando a gente começa a pensar em desenvolvimento, a gente não pode se ater a um pensamento que seja linear, cartesiano. A gente tem que avançar para um pensamento que seja sistêmico. O que significa pensar num desenvolvimento sistêmico? Significa pensar que desenvolvimento não é desenvolvimento só em uma área. É desenvolver no ambiente, é desenvolver na política, é desenvolver na sociedade, administrativamente, juridicamente. O desenvolvimento tem que ser uma questão humana que vai como um bloco só pela sociedade. Mesmo na lei de licitações, na Lei 8.666, discute-se muito essa questão do desenvolvimento que seja sustentável e que seja um desenvolvimento local. E aí eu começo o link propriamente dito com o meu trabalho. A gente se pergunta sempre, o Estado tem que fazer inúmeras compras. As compras públicas representam 10% do nosso PIB. 10% é uma coisa muito grande, todo mundo há de convir. A União, especialmente, que lida com orçamentos de números gigantescos, 10% é uma parcela muito generosa. Dessa forma, a gente começou a investigar e a gente viu que os municípios em Minas Gerais eles compram 54% do orçamento, e isso corresponde a um valor de 16 bilhões, quase 17 bilhões, que, novamente, é um valor muito expressivo. Quando a gente começa a falar sobre o controle, que eu acho que é impossível dissociar essa ideia nesse congresso, a gente tem a ação dos tribunais de contas, que, odiernamente, tem trazido sempre a ideia de um controle que busca a qualidade do gasto público. Nessa qualidade, a gente tem que procurar não somente adquirir o bem ou o serviço, mas também evoluir no sentido de que aquela compra pode atuar como uma política pública ela mesma, ela sozinha. E como a gente vai fazer isso? Então, a melhor forma de fazer isso é comprando daquela pessoa local, é comprando do micro e do pequeno empreendedor. Hoje, no Brasil, 99% das empresas formalmente estabelecidas correspondem às micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais. Então, a importância de fortalecer esse setor é extrema. O SEBRAE tem realizado uma pesquisa e um projeto muito extenso para tentar disseminar essa conscientização, até mesmo para a sociedade. E eu acho que nosso dever da sociedade acadêmica é fazer esse trabalho para tentar trazer essa concepção para o Estado.
Em 2012, se não me engano, foi assinado o ato de cooperação entre o Instituto Rui Barbosa, a Atricom e o SEBRAE para divulgar essas práticas de boa governança da compra do micro e pequeno empreendedor. E, em Minas Gerais, quando nós tivemos a edição do próprio Estatuto Mineiro da micro e pequena empresa, o resultado que nós tivemos foi gigante, foi extremamente perceptível, quando nós percebemos que 45% das micro e pequenas empresas formalmente registradas começaram a se envolver nas licitações. E esse número também foi crescente em âmbito federal. Uma grande polêmica que surgiu, e que, inclusive, foi um assunto que eu tive que tratar muito durante meu trabalho de monografia, foi a questão do tratamento favorecido. Ontem, nós podemos celebrar a edição do decreto que trata do tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. Conferir a elas um tratamento diferenciado não significa tirar vantagens dos outros, muito pelo contrário. Não é uma boa prática, mas sim um dever do gestor. É uma questão de igualdade formal que vem sendo debatida desde Aristóteles e que a gente não pode fugir dela na atualidade. Agora, eu tenho uns números que são um pouco chatinhos para passar para vocês, mas que são realmente o que mostram esse resultado maravilhoso do Estatuto da Micro e Pequena Empresa em Minas Gerais. Nós podemos ver que, em Minas Gerais, as compras públicas efetuadas pelo Estado, mais o conjunto dos 853 municípios, corresponde ao valor de quase 59 bilhões. Dessa parte, 16,58 bilhões, é o Estado quem compra. E os 31,91 bilhões é parte do conjunto dos 853 municípios. No Estado, em 2013 para 2014, nós percebemos um decréscimo de 2,86% nas compras públicas das micro e pequenas empresas, enquanto no conjunto dos municípios a gente percebeu um crescimento de 11,11%. Não somente no valor das compras em si, mas esse número aparece muito palpavelmente na relação das compras de bens e serviços. Por quê? Bens e serviços, as aquisições subiram 410 milhões, enquanto, em serviços, esse valor chegou a 1,25 bilhão. No total, esses valores somam mais de 16 bilhões. Ainda, as micro e pequenas empresas elas se destacam muito quando se fala dos municípios comprarem, ou seja, é aquela licitação mais local, é aquela boa prática que todo prefeito deve tentar ter no seu município. Por que isso? As compras dos municípios pulou no incrível porcentagem de 68% de 2013 para 2014, chegando no valor de 726 milhões em 2014. Esse esforço a gente pode acarretar, muito provavelmente, a edição da Lei 20.826, que é justamente o Estatuto da Micro e Pequena Empresa Mineira. Agora, o esforço que tem sido tomado é justamente que cada município busque regulamentar a sua situação mediante esse estatuto, faça a sua própria regulamentação e introjetar cada vez mais no ideário da própria sociedade, bem como dos gestores da coisa pública, que comprar localmente significa desenvolver sustentavelmente, significa desenvolver a sua região, melhorar o seu IDH, assim como inúmeros resultados que refletem na indústria, no comércio, na geração de empregos. Então, é uma atitude sua que vai em cadeia. É aquela velha história da filosofia chinesa de que o bater de asas de uma borboleta em um canto do mundo pode gerar um tufão do outro lado. E é realmente agora não somente uma questão de boa governança, mas sim um dever de todo gestor. Muito obrigada. Agradecemos a Renata Maria Silva Ramos, que trouxe uma temática tão atual, tão pertinente, a questão da micro e pequena empresa,
do incentivo ao desenvolvimento local, e dizer que eu acho que ela deve seguir nesse estudo. Eu até faço aqui um desafio. Deve-se comparar o que desenvolve mais localmente o nosso município, se é a renúncia fiscal tão propagada ou se é o incentivo através da compra da pequena e microempresa. Isso a gente ainda precisa analisar melhor por esse Brasil afora. E aí, também, já dando continuidade, e para falar sobre as compras governamentais e o desenvolvimento local, um desafio às políticas públicas, convidamos o senhor Matheus Scarpim Cardoso. Bem, geralmente a gente usa os 5 primeiros minutos de apresentação para poder tirar o nervosismo, né? Não gaguejar, não enrolar a língua, mas se a gente tirar os 5 minutos, a gente não apresenta o que a gente deve falar, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando de um evento, de um JAES que não há palavras que possam defini-lo. Gostaria de cumprimentar o conselheiro Gilberto, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes, cumprimentar os congressistas, todos aqui sentados que estão ouvindo o que o Matheus tem para falar nesses 10 poucos minutos aí. Primeiramente, isso aqui é o que germinou o meu projeto de pesquisa. Eu sou mestrando também, como a Maria Concebida, do Programa de Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, campus de Franca. Sou advogado, formado pela Faculdade de Direito de Franca, sou administrador público formado pela Universidade Federal São João del Rei, sou especialista em gerência de cidades, formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na minha vida profissional, eu sou diretor de planejamento da Secretaria da Fazenda do município de Ituverava. Fica a 100 quilômetros de Franca e acho que a 700 quilômetros daqui. Por que eu estou enrolando essa apresentação, pessoal? Para fazer com que... Pode continuar. Perdão. Porque, antes de começar a falar, eu gostaria só de retomar que a fala da Renata, a minha fala, a fala de manhã, só vai complementar o que a gente já ouviu à exaustão aqui nesses 2 dias. Inclusive, começo com uma revisãozinha num termo que eu fiz aí ainda ontem à noite, depois da palestra do professor Darren, o desenvolvimento e crescimento econômico-social. Troquei por Inclusive and Sustainable Economic Growth. O que isso significa? Bom, eu não vou ter a audácia de, depois de tantas falas brilhantes, querer defini-lo, mas, na mesma linha utilizada pela colega Renata, pelo economista brilhante Nobel de Economia, Amartya Sen, a obra, a releitura do Thomas Piketty no Capital, no século XXI, a releitura do Capital do Marx, ele fala tudo aquilo, o desenvolvimento como liberdade, a liberdade de poder escolher, a liberdade de poder fazer opções, a liberdade de ser atendido na perspectiva de cidadão, de demanda. Mas a minha inquietação, que foi da onde nasceu o meu projeto, foi nos dizeres da Claudete Witter, como promover ações capazes de modificar a base produtiva local, podendo provocar impactos em determinado território. E mais, como fazê-lo em pequenos municípios. E pequenos municípios, pessoal, a minha inquietação nasceu porque o meu município tem 40 mil habitantes. É o maior da Alta Mogiana que a gente fala, que circunda Franca. Franca tem 400 mil habitantes e, no mais, temos entre 40 e 45. Como fazê-lo, pessoal? Sem esquecer, no dizer da Marta Rett, que os municípios receberam pela Constituição de 88, a autonomia de formular políticas públicas e cuidar do seu policy cycle. E sem esquecer também que os municípios receberam pouco mais da parcela de 7% do total do bolo tributário determinado na Constituição Federal. Aí ele compete só a arrecadação do IPTU e do ISS, do ITBI e do Imposto de Renda retido na fonte. Como fazer tudo isso
formular políticas, desenvolver de uma forma justa e libertária o desenvolvimento econômico local. Lembrando, pessoal, uma fala do nosso governador Franco Montoro, que ninguém vive na União ou nos estados. A vida do cidadão acontece no município e é lá que esse desenvolvimento precisa de acontecer. Então, o meu projeto de pesquisa nasce a partir da possibilidade do Estado intervir na vida do cidadão, desenvolvendo a localidade através do gasto público. O professor Jair, acho que chamou de insumo público, né? Insumo público, um termo que eu vou estudar também para talvez trocar. E aí, pessoal, eu parto do princípio que as compras, muita audácia, né? Não vou enfatizar a palavra eu, mas acho que nós, como um consenso, podemos chegar na conclusão que as compras públicas têm que ter objetivos estratégicos. Elas não podem ser realizadas como mera reprodução de uma legislação, que nós já falamos dela, 8666, a Lei 123, recentemente a Lei Complementar 147, todas privilegiando segmentos de desenvolvimento local, que são as micro e pequenas empresas tão comuns em municípios abaixo de 50 mil habitantes. Falo também, pessoal, que a burocracia, a legislação que a gente usa para falar como burocracia, acho que se a gente usasse o termo burocracia como a gente tem o hábito de usá-lo, Weber daria 360 voltas no próprio túmulo, tamanho o rechaçamento que ele teria. Mas a gente tem o péssimo hábito de usar a burocracia naquilo que Merton chama de desvio de burocracia. O excesso de legalismo, o excesso de papel, o excesso de zelo com o papelório, isso é desvio de burocracia. A burocracia está lá para determinar que os objetivos sejam perseguidos de uma maneira racional, justa e igualitária para todos nós. Isso não pode servir de escusa. E é aí que a Cecília Mizoski, em 2014, ela diz que as organizações precisam abandonar as lentes que focalizam a burocracia enquanto relação técnica científica de mera adequação de meios aos fins. Isso tornaria a burocracia instrumento que poderia servir a qualquer coisa, inclusive a desculpa de que o Estado não funciona. O Estado, na verdade, deve funcionar e, para isso, ele deve se valer da burocracia, das instituições nacionais. Vou avançar um pouquinho, pessoal. Então, compradores públicos, baseado na segurança institucional proporcionada pela burocracia, mais a racionalidade burocrática, é igual à mola propulsora do desenvolvimento, haja vista o trabalho apresentado aqui antes ao meu da Renata. Ainda bem que eu estou falando da teoria aqui, a Renata trouxe dados empíricos aqui que não vão me deixar mentir. Parecia até uma combinação. As políticas públicas e o compromisso com o desenvolvimento, pessoal. Há muitas definições de políticas públicas. A Celina Souza, o José Matias Pereira, o Birkeland, todos eles, pessoal, enfatizam o que nós, mais uma vez, ouvimos à exaustão, a questão institucional. O neoinstitucionalismo é uma teoria que foi estudada na primeira metade da década de 80 na América do Norte e que começa a ser mais estudada e cultuada a partir dos anos 2000 aqui no Brasil. Tá? Ela enfatiza as instituições como norteadora do processo de mudança cultural e organizacional da sociedade, pois a sua postura afeta o comportamento dos atores sociais. Então, esse descrédito, a descrença que muitas vezes nós passamos nas instituições, que a gente fala, instituição burocrática demais, esse descrédito, ele merece cair. E não é com uma escusa da burocracia, não é com qualquer outra escusa, mas sim com o fortalecimento das nossas instituições. É o Estado que tem que ser norteador do desenvolvimento, porque só ele carece de instrumentos, é municiado de instrumentos que podem ser lançados mão a qualquer momento e de qualquer forma, sem sequer nós darmos o aval para ele, uma vez que nós já demos quando nós assinamos o contrato social lá de Rousseau, lá atrás, quando nós vivíamos nas cavernas ainda. Então, um dos aspectos abordados na pesquisa é o papel das instituições como determinantes no comportamento dos atores sociais. O poder de compras do Estado é um indutor de qualidade, produtividade e inovação tecnológica. O fato de eu optar por comprar no meu município do Zé das Couves, que produz a couve naquela pequena horta, vai levar ele a plantar um
um canteiro de couve um pouco maior para talvez poder produzir e fornecer para a próxima cidade, que, por sua vez, vai ampliar o tamanho do canteiro de couve, que vai levá-lo a fornecer para mais municípios ou mais instituições. E isso, pessoal, não é porque é um pé de couve que não vai ser inovação tecnológica, porque ao invés do arado de cavalo, ele pode usar enxada. Isso é uma inovação tecnológica se a gente partir do princípio que aquilo vai ajudar ele a produzir de uma forma melhor e de uma forma que atenda às necessidades dele. Tá? É isso que eu quero dizer com indutor de qualidade. E, assim, fomentando a competitividade, diminuindo o monopólio e conduzindo a um possível desenvolvimento econômico e social. Não estou falando tudo isso como verdade imposta, estou falando só no campo da expectativa, porque é uma pesquisa que está na fase, está no meio, já fiz algum levantamento de dados e aquilo está me permitindo afirmar algumas coisas com relação à minha região. Tá? E o poder de compras como instrumento de políticas públicas. As políticas públicas brasileiras são extremamente voltadas para os negócios de pequeno porte e desenvolvimento regional. Cito ali, pessoal, o General Procurement Agreement da World Trade Organization. Esse acordo orienta o desenvolvimento econômico local pelos signatários desse acordo. Só que, uma curiosidade, o Brasil não é signatário desse acordo. E isso é uma das coisas que o professor Darwin criticou ontem, que uma das justificativas para não ser signatário desse acordo é a proteção do mercado. E, segundo a fala do professor, a proteção do mercado impede a livre competição, que pode frustrar um pouco o desenvolvimento. Mas isso é uma outra consideração que nem é cabível aqui no momento. Vou já pular para as conclusões, pessoal, que o meu tempo já se esgotou. Uma pena que, quando eu começo a falar, eu não paro nunca mais. Enfim, inicialmente, o que fez brotar o meu projeto de pesquisa, a burocracia estatal como estrutura para execução de políticas públicas com o objetivo de desenvolver e estimular o crescimento. E quem vai se utilizar da burocracia estatal? O governo, as instituições governamentais. E é ela que, por sua vez, vai influenciar o comportamento dos atores sociais em determinado território. Na pesquisa, território, todo mundo está falando de desenvolvimento territorial, regional, eu estou abordando território como município, porque é lá que a vida do cidadão acontece. As compras públicas podem impactar de forma positiva o desenvolvimento local. E, por último, a eficiência da política pública depende da forma com que é concebida, discutida e implementada com o intermédio das instituições e demais atores sociais. Enfim, tinha N coisas para falar. Pelo tempo, acho que a gente acaba falando até alguma coisa desconforme. Me perdoem se eu não me fiz claro, me perdoem o nervosismo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter o trabalho selecionado para constar dos anais desse evento, que, mais uma vez, não tenho Jaez para falar a grandiosidade dele. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui ou no e-mail, conforme a organização informou. Muito obrigado, boa tarde a todos. Agradecemos ao Matheus Scarpim. E, na realidade, o tema é palpitante, e aí a necessidade sempre de falar um pouco mais. E já convidamos para falar sobre, apresentar o trabalho, na realidade, políticas públicas de tributação como instrumento de proteção ambiental. Convidamos, portanto, o senhor Márcio Fonseca Gonçalves. Tudo bom? Boa tarde a todos. Estamos aqui, já no final do dia, e eu quero exatamente falar sobre as políticas públicas do Estado como instrumento de preservação ambiental. Eu acho que, a priori, embora o tempo seja curtíssimo, não é nem curto, eu tenho que deixar claro por que eu me interessei por esse tema. Esse tema ele diz respeito a um outro tema, no qual eu acho muito interessante, que é o tema econômico. Eu acho interessante, quando se tem o período eleitoral, se tem as eleições, e o chefe do executivo ele vai fazer aquelas temáticas, aparece na televisão, pouco se dá importância ao plano dele, ao que mais interessa. O chefe do executivo, basicamente, ele é o responsável pela gestão financeira do Estado. Então, ficam aquelas perguntas interessantes, como, por exemplo, o casamento gay, quais outras? Aborto de anencéfalo. São temas importantes, mas isso cabe, basicamente, ao Poder Legislativo, ao Judiciário,
não muito ao Poder Executivo. E eu vejo poucas perguntas quanto ao chefe do Poder Executivo, ao que realmente interessa. O resultado hoje da situação econômica do país, ela não é resultado de agora. Aqui não cabe uma discussão política, ideológica. Entretanto, o desenvolvimento do país, ao longo das décadas, ele sempre se pautou na improvisação. O que a gente está vendo hoje foi uma discussão que teve na Inglaterra na década de 70 e 80, que a Margaret Thatcher começou a implementar no Estado instrumentos de controle dos gastos públicos. Isso aqui não é uma coisa nova. O Brasil está um pouco atrasado nessa questão do que importa. Então, o que eu acho importante, eu vou até discorrer sobre alguns princípios, algumas coisas do direito tributário e ambiental para situar no aspecto do artigo. Mas o mais importante desse artigo é que o Brasil tem uma oportunidade de desenvolvimento. Nós perdemos o período da Revolução Industrial, perdemos o período da informática. Hoje em dia, grande parte da riqueza mundial ela é feita de uma maneira imaterial. Quanto vale um Uber? Quanto vale o Google? Embora as empresas tenham sede, elas são basicamente imateriais. Fica complicado hoje você falar para o Brasil concorrer com o Vale do Silício americano. Se preocupa muito com a divisão das riquezas no Brasil, isso faz parte. No Brasil se vê muito essa questão como se fosse uma coisa indevida. Nos Estados Unidos tem a questão do lobista. Ele assume, olha, eu vou defender, por exemplo, a Associação Nacional de Armas. Ele deixa claro. E ele fala, quais os argumentos? Eu tenho tais e tais argumentos. No Brasil, essa figura é velada, também não entendo por quê. Isso é uma coisa bem interessante de se fazer, deixar claros os interesses. Mas para que se possa haver uma divisão igualitária da riqueza, um país da dimensão do Brasil, com capacidade, com um povo tão inteligente, criativo, é necessário se criar o bolo, é necessário se aumentar a riqueza. O sistema capitalista ele tem vários problemas, mas ele sempre leva o ser humano à evolução. O ser humano faz parte da própria evolução dele. Você pode reclamar do sistema capitalista, que você fica estressado, que algumas pessoas passam fome. Isso faz parte do aspecto negativo. Mas essa evolução que você vê, tecnológica, até a própria evolução dos pensamentos, é decorrente dessa pressão exercida no ser humano. O ser humano, naturalmente, é um ser acomodado. Isso é uma das causas que se estuda muito, até porque o socialismo fracassou. Porque lá, sinceramente, as pessoas dos entes públicos não tinham motivação de desenvolvimento. Então, quando eu escrevi esse artigo, eu me atentei para um aspecto bem interessante. O Brasil não pode ser um país da dimensão e da importância da América do Sul, um país baseado em commodities agrícolas. Se você pegar Vale e Petrobras, elas são responsáveis por mais de 20% da exportação brasileira. E isso com a Petrobras passando os problemas que ela passa hoje. O Brasil tem capacidade mais, eu até vi o trabalho anterior, no qual falou a questão de jeans, a indústria têxtil brasileira. Muito interessante, muito bom. O Brasil tem que diversificar a indústria. De 2002 para cá, o Brasil vem perdendo competitividade na indústria. A mão invisível de Adam Smith está até atuando dessa forma com a alta do dólar. Muita gente é contrária à alta do dólar, acha que vai tudo pior. A priori, a alta do dólar, obviamente, para a inflação, tende a ser pior. Mas, como o Brasil está num sistema recessivo, essa alta ainda não foi passada ao consumidor. Vamos esperar que, mais cedo ou mais tarde, ela acontece. Mas, por outro lado, as empresas exportadoras do Brasil se tornam muito mais competitivas com essa alta do dólar. Então, eu acho interessante para o Brasil adotar um plano de desenvolvimento para os próximos 20, 30 anos, para as próximas décadas. E o Brasil tem uma vantagem competitiva exatamente em recursos naturais, no meio ambiente. Então, várias empresas têm que se focar nisso. Por exemplo, eu não consigo ver uma justificativa plausível para a produção de energia solar no Brasil ser bem menor do que da Alemanha. Aí você pode falar, mas é falta de dinheiro, é tudo uma questão financeira. É um argumento que tem, obviamente, a sua validade. Mas quando você pega uma empresa estatal, igual a Eletrobras, que ela está dando anualmente um prejuízo de 3 bilhões de reais, você vê que essa forma pode ser melhor pensada. Aqui não é uma questão de criticar governo A ou B, é uma questão que tem que se abrir esse debate. Tem que se discutir no país o desenvolvimento.
o país tem que ser melhor desenvolvido, o país tem que ser mais eficiente. O capitalismo, ele premia a eficiência. O país só vai ser rico tendo essa eficiência. O Brasil tem essa capacidade. Não adianta só você inchar os entes estatais se não tiver riqueza para distribuir. Vai chegar um momento que não vai ter a menor capacidade de se autossustentar. Tanto que agora o próprio governo está cortando vários ministérios. Por quê? Porque em 2008 teve a crise. A teoria econômica foi basicamente estimular a economia. Nada de novo. Estava certíssima a economia na época. Vários direitos sociais foram implementados, certo? Pela Constituição, os direitos fundamentais, uma vez implementados, eles não podem ser extintos. Pedro Lenza discorre sobre isso na sua obra. Então, não sei se essa discussão de tirar a bolsa é um direito fundamental garantido. Entretanto, eles têm que ser financiados. O Estado brasileiro está tendo uma discussão atual da CPMF. Muita gente a favor, outras contra. Alguns argumentam que ajuda até, no caso, ao controle, né, financeiro, combate à corrupção. É um argumento interessante também. Entretanto, no Brasil, o excesso de impostos ele torna a iniciativa privada sufocada. Então, essa reforma tributária ela tem que ocorrer de uma forma pensada, tem que se pensar independente do partido, independente do âmbito da esfera federal, estadual, municipal, tem que se discutir isso para que se melhore o país. Porque senão fica se discutindo coisas que têm relevância, mas se não tem riqueza para distribuir, o país vai ficando sucateado. Quais são as vantagens competitivas no Brasil? Davi Ricardo pensou isso no século XVIII, não estou falando nenhuma novidade. E o Brasil insiste em algumas coisas que não têm sentido. Tem que se buscar essa evolução da sociedade, da produção de riquezas. Não é questão, muita gente discute se é contra a Bolsa Família ou a favor. Direitos sociais são garantidos. O Estado tem que ajudar quem dele necessita, você pode discutir amplitude, mas ele tem que fomentar a indústria privada. Você tem bons exemplos da indústria estatal também. Você tem a Embraer, é uma empresa, inclusive, num segmento tecnológico bem interessante, mas você tem que fomentar essa indústria. Então, a minha ideia do trabalho foi exatamente essa. Então, eu fiz esse estudo, basicamente, na questão do direito. Né? A gente fez vários estudos, por exemplo, a Constituição de 88 foi a primeira que elucidou o meio ambiente com essa amplitude, essa preservação. Esse é um tema relativamente novo, porque não basta só desenvolver o Estado, você tem que desenvolver de uma forma sustentável. Quanto o Rio Tietê custou, por exemplo, para o município de São Paulo, em termos de saúde pública, em termos de qualidade de vida, em termos de felicidade? Aí você fala, mas felicidade tem a ver com a economia? Sim, é provado em inúmeras pesquisas que uma pessoa, um trabalhador feliz, ele rende mais. O capitalismo é o sistema da produtividade. Ele tem que ser recompensado. Então, você tem que ter essa discussão ampla na sociedade, e foi essa a ideia do artigo. Eu tenho artigos publicados no site Jus Brasil. Se vocês procurarem lá Márcio Moria, vocês vão ver este artigo que eu estou apresentando aqui agora e outros. Tá? Se quiser fazer críticas, sugestões, estou aberto, acho bem interessante. Eu acho que tem que ter essas discussões produtivas. No meu próprio pré-projeto de mestrado, a minha ideia é exatamente conversar com os agentes públicos, tanto do judicial, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, para que se crie exatamente soluções para o desenvolvimento brasileiro. A gente não vê mais como teve um plano, como teve no governo JK, de desenvolvimento a longo prazo. O Estado brasileiro necessita disso. Os padrões da economia mundial não caminham também para um bom caminho, não é a exclusividade brasileira da crise. Todas as crises, grandes crises econômicas que teve no mundo, foram precedidas de período de baixa taxa de juros no sistema americano. Isso é histórico. E desde que o Alan Greenspan saiu do Federal Reserve, o Federal Reserve, depois foi o Ben Bernanke, agora é uma chairman, eles continuam com essa aplicação para estimular o consumo interno americano com a baixa taxa de juros. Então, eu acho importante a gente ressaltar isso, e o Brasil tem que fazer a escolha, se ele quer ser sempre o país do futuro, ou se ele quer agora ter o desenvolvimento que merece e uma posição de destaque no cenário mundial. E o caminho tem que ser esse desenvolvimento sustentável do país. Obrigado.
Agradecemos ao Márcio Gonçalves e já chamamos para a última apresentação do trabalho mapa das compras públicas entre os municípios de menor IDH em Minas Gerais, um estudo sobre os avanços e as dificuldades de implantação da Lei 123/2006 em favor do desenvolvimento local. Convidamos o senhor Gustavo Terra Elias para apresentá-lo. Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença das pessoas aqui, na pessoa do presidente da mesa, conselheiro Gilberto. Faço também um registro especial da presença do nosso querido conselheiro presidente Sebastião Elvésio, a quem também agradeço a oportunidade de estar podendo ter a honra de colaborar com esse evento grandioso. Registro aqui também a presença de destacados servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas. Vejo aqui a presença do procurador Daniel Carvalho, a quem agradeço a presença. Também da nossa diretora-geral, a Raquel Simões. Fico muito feliz também de poder ter a presença de diversos alunos que visualmente eu vejo, viu, conselheiro, da nossa pós-graduação, que nós fizemos um esforço para que eles estivessem aqui hoje também, e a gente fica muito feliz deles terem comparecido em grande número. Agradeço também a presença de alguns colegas que aqui vejo, do meio acadêmico. Isso mostra o sucesso do evento. Eu posso testemunhar aqui para os colegas presentes que, circulando pelos corredores aqui do evento, eu fiquei feliz de ouvir de colegas da academia o elogio ao evento, a qualidade das palestras inovadoras e, sobretudo, inspiradoras que estamos tendo aqui. Bom, depois de algumas apresentações mais teóricas e argumentativas acerca de temas envolvendo desenvolvimento sustentável, eu venho aqui numa apresentação um pouco menos teórica, uma apresentação com o propósito de fazer uma divulgação de uma pesquisa aplicada, empírica mesmo, que estamos desenvolvendo na Escola de Contas, com a participação de aproximadamente 350 alunos esparramados aí pelos municípios mineiros. Esses alunos estão nos brindando aí com uma atuação séria de pesquisadores. E isso revela que a Escola de Contas consegue desenvolver o papel que lhe cabe, que é, de fato, não somente, como na graduação, desenvolver uma atividade pedagógica somente de ensino, mas, sobretudo, de pesquisa, porque ali é um espaço de criar, de inovar e de criticar o pensamento. E é justamente atrás disso que nós temos aqui um espaço de alguns poucos minutos apenas para registrar que temos essa pesquisa, né, sob a coordenação da diretora Natália, a minha também, o Gustavo, eu sou coordenador da escola, eu fico um pouco meio sem graça de me auto-apresentar, então eu digo aqui por alto que eu sou coordenador da Escola de Contas, mas tenho a grata satisfação de informar a todos que essa pesquisa está em curso e ela vem a trazer subsídios concretos do estado em que se encontra a aplicação da Lei Complementar 123, com as alterações da Lei Complementar 147, que aborda esse tema sensível do tratamento diferenciado e simplificado às microempresas. Quando eu falo tratamento sensível, é porque, de fato, a Lei Complementar 123,
ela tem um impacto muito significativo na vida das pessoas. Veja que dar um tratamento diferenciado às microempresas é algo que, a primeiro momento, pode parecer pouco importante para o menos atento. Mas, quando a gente começa a pensar sobre o tema, você começa a perceber que, quando a Constituição Federal determina, no artigo 170 da Ordem Econômica, o tratamento diversificado às microempresas, quando ela vem no artigo 179 e diz do tratamento simplificado às microempresas, é porque a Constituição, sabiamente, está apostando na capacidade das pessoas de também se autossustentarem e de gerarem o desenvolvimento pelo talento e pelo esforço pessoal de cada um. Fico muito feliz de ter ouvido ontem, na palestra do Daron Assomeglu, que um dos fatores primordiais que levam ao desenvolvimento das nações é justamente algo muito próximo a isso. É justamente o fato de que países avançados, desenvolvidos econômica, social e politicamente, são aqueles países que asseguram a igualdade das oportunidades aos cidadãos. E asseguram essa igualdade porque acreditam que cada cidadão, na sua singularidade, tem um potencial naquilo que quer e é bom de fazer, de gerar desenvolvimento, de gerar riqueza. E, consequentemente, esse desenvolvimento se alastra para o país, inevitavelmente. Mas, tratando da pesquisa mais objetivamente, é importante saber que ela foi aplicada em 223 municípios, que são os municípios que abrigam os nossos pesquisadores, de onde eles são oriundos, são os municípios menores, os municípios menos desenvolvidos no Estado, vamos dizer assim, genericamente. Então, isso traz também um recorte interessante, que nós estamos fazendo uma pesquisa que não retrata, chama atenção, a realidade de todo o Estado de Minas, mas retrata a realidade dos municípios que mais precisam desse tipo de política, que são os municípios mais acantonados, aqueles rincões, os municípios menores, que têm localmente um comércio quase que integralmente formado por pequenas e microempresas. E essas pequenas e microempresas é que precisam, então, desta mão, desta ajuda do Estado, nesta política redistributiva de intervenção na economia, para permitir, então, uma economia inclusiva. Essa economia inclusiva, isso foi dito ontem, e se repercute aqui também. Eu fico, então, extremamente feliz em poder ver que o Congresso ele tem essa característica de ter uma linearidade nos temas, e a gente começa a fazer links muito significativos, conselheiro. Bem, o importante, então, é perceberem que este desenvolvimento das microempresas tem todo esse potencial de gerar desenvolvimento econômico e social àqueles municípios que mais deles precisam. Foi dito aqui que as pessoas vivem nas cidades. Essa frase foi atribuída já ao Franco Montoro, mas essa frase também é atribuída ao nosso querido Paulo Neves, aqui em Minas. Então, eu não sei, de fato, quem é o verdadeiro autor da frase, mas o fato é que as pessoas estão deixando de viver nas cidades delas. Isso é muito grave, isso não é sustentável, porque são as pessoas que migram para as grandes cidades que estão já insustentáveis. Então, fazer uma política de fortalecer a economia local, sobretudo dos municípios mais atrasados, é uma forma também de permitir, como nos países desenvolvidos, que as pessoas possam ter o sonho de continuar a viver onde elas nasceram, perto da família dela. E isso não ocorre no Brasil. O Brasil é uma concentração do desenvolvimento e da riqueza em algumas grandes cidades. E o interior fica à mercê de tudo, praticamente. Né? Então, vejam que a pesquisa
aponta um dado interessante que precisamos enfrentar. Só para vocês, eu quero só ilustrar alguns pontos bem pontuais aqui, para vocês terem noção de como está sendo essa pesquisa. 68% dos servidores públicos municipais entrevistados, foram 2.980 pessoas entrevistadas, entre membros de comissões de licitação, pregoeiros, setor de compras, procuradoria, afirmaram conhecer o conteúdo da Lei Complementar 123. Veja, 68% apenas. Eu digo apenas porque são pessoas diretamente envolvidas com aquela questão. Então, esse número a gente precisa trabalhar para ele se expandir, para ele avançar cada vez mais no conhecimento desta lei. Então, aí mostra que há uma necessidade de difusão da lei maior, e aí o Tribunal de Contas tem esse papel, e há uma necessidade também de treinamento, de capacitação dessas pessoas para que elas possam conhecer melhor esta lei. Tem uma pesquisa interessante aqui também, na folha. Eu preciso chegar na folha 73. Aqui é interessante que a gente pode identificar que, nesses municípios, nesses pequenos municípios, apenas não, 95%, 90% das licitações são feitas na modalidade de pregão. E, dentro da modalidade de pregão, 97% é o pregão presencial. Isso significa um dado importante, porque a gente tinha uma desconfiança de que as pequenas empresas não participavam das licitações, dos pregões, porque concorriam sempre com grandes empresas que o pregão eletrônico permite e incentiva a participação. Mas a gente vê que isso não é uma hipótese a se confirmar, porque nos pequenos municípios do Estado de Minas, o pregão é presencial. 97% dos pregões são presenciais. Então, isso dificulta que empresas grandes, distantes, venham a concorrer. Né? Bom, um outro dado interessante também, eu vou mostrar, na hora que eu chegar na folha 164, vocês, por favor, me ajudem. Atrás. Eu vou mostrar um gráfico. 164, chegou? Eu não estou enxergando, vocês me explicam. Quanto que está? 151. Mais um? Esse gráfico, ele é revelador de uma informação importante, eu vou dizer por quê. Esse gráfico diz que apenas 49% das 3.260 empresas pesquisadas tiveram um pagamento no prazo de 30 dias. Ou seja, a administração demora a pagar. Esse atraso no pagamento da administração indica para a gente, de forma muito segura, que as pequenas empresas não se sentem seguras e atraídas para venderem para o poder público, por conta desse atraso de pagamento. Porque as pequenas empresas não têm um fluxo de caixa com solidez, tal como médias e grandes empresas têm. Então, mais do que elas não quererem, ou elas não existirem em algum município, mais do que isso, é o medo de ter um pagamento delongado que afugenta as microempresas de participarem das licitações nos pequenos municípios que fizemos essa pesquisa. Certo? Bom, concluindo, eu tenho tempo ainda? Esgotou? Bom, então, concluindo, o avanço da lei, ele está, de fato,
assegurado, basicamente porque ela se tornou obrigatória. A Lei 123 é obrigatória, então isso tem, de fato, aumentado as vendas para as microempresas. Mas também nós temos desafios a serem enfrentados. Eu vou resumir, basicamente, em 3 desafios. Primeiro, dificuldade de aplicação da lei. Nós precisamos difundir o conhecimento da lei e treinar os servidores a aplicá-la. Segundo, a lei tem causado também um impacto negativo. O que é? Isso é interessante. Como as microempresas, nas compras até R$80 mil, estão competindo apenas umas com as outras, o preço, em alguns municípios, tem aumentado das contratações. Bom, esse é um mal, mas é um mal reversível. É o que eu digo com os alunos. Tenho vários alunos aqui, eu tive a oportunidade de estar com eles nos encontros técnicos regionais. Você tem que fazer um controle disso por meio de uma cotação de preço bem feita, em que, por meio da média de mercado, você estabelece o valor máximo a ser contratado. Esse valor máximo a ser contratado tanto serve nas licitações de ampla concorrência, quanto naquelas licitações exclusivas das microempresas. Você pode dizer, chamar o empresário e dizer, olha, o seu preço está fora da realidade. Não é porque é só entre vocês que isso vai ocorrer. Então, tem soluções para isso. Um outro fator que eu concluo que é de dificuldade a ser enfrentada é aquilo que eu já antecipei, de que há o atraso no pagamento do poder público que inibe o interesse das microempresas em venderem para o poder público. Então, eu fico já aqui, no encerramento, deixando uma mensagem de agradecimento e de engrandecimento aos alunos da pós-graduação. A pesquisa não é minha, não é da diretora, a pesquisa é de vocês. Vocês são os motores da pesquisa. Quero também agradecer a oportunidade de aqui fazer essa simples apresentação desse trabalho e dizer que o esforço pela implementação desta lei depende da iniciativa do poder público local de estabelecer diálogo com a comunidade econômica, com o mercado local, para alertá-los e conscientizá-los de que eles têm uma janela ótima de oportunidade de se desenvolverem, de crescerem. E essa janela está assegurada por lei. Cabe, então, aos próprios agentes econômicos locais apostarem na lei e fazer valer esse tratamento, que a eles é privilegiado, é preferencial, para que eles possam, então, participar da riqueza que o Estado oferece a eles por meio das aquisições públicas. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Agradecemos ao... Agradecemos ao Gustavo Terra Elias pela apresentação. Estendemos o agradecimento a todos, a Maria Concebida Pereira, ao Alessandro Gomes Soares, a Renata Maria Silva Ramos de Castro, ao Matheus Scarpim Cardoso, ao Márcio Fonseca Gonçalves e ao Gustavo Elias pelas apresentações importantes que enriqueceram o evento, que fazem tão bem esse link da academia com a temática do evento, dos tribunais de contas, e eu acho que fica, inclusive, no exercício para futuros eventos, para ampliação do espaço para a apresentação desses trabalhos, inclusive, quem sabe, até apresentação de sessões posters, etc., que possa ser melhor ainda aprofundada as temáticas que aqui tão bem foram apresentadas. Agradeço a todos que estiveram durante todo esse painel e, sendo assim, encerramos o painel para dar seguimento ao evento. Eu gostaria, então, de agradecer ao conselheiro Gilberto Jales pela condução da mesa. Muito obrigada. Eu queria avisar também que os certificados da apresentação de trabalhos serão retirados amanhã na secretaria.
Tá bom? Bom, gostaria de convidar todos para o lançamento do Dicionário de Políticas Públicas, organizado pela Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves, da Universidade do Estado de Minas Gerais e pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O lançamento será realizado no Espaço Mercado Central. Tenham uma boa tarde. Muito obrigada.